Gênesis capítulo 15 diz assim: levando-o para fora da tenda, disse-lhe, Deus falando para quem aí? Vocês sabem? Para quem? Para Abrão. Olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Você já tentou contar estrela, irmãos? Já tentou? Num lugar assim bem escuro, que daí a estrela aparece mais, né? Onde não tem a luz da cidade. Já tentou contar? A gente não consegue, né, irmãos? Eu já tentei. Falei, deixa eu contar. Somente um céu bem estrelado. Imagine que consegue contar. E Deus falou isso para Abraão. Claro que Abraão não ia conseguir. Assim ia ser a descendência dele. Agora, capítulo 17, mesmo livro. Capítulo 17, primeiro versículo. Deus abençoe a Clarice. Estou vendo a Clarice aqui. Cadê o marido, Clarice? Não veio? Com quem que você veio? Ai, fala para ele que nós sentimos a falta dele. Já veio até aqui. Mas ele está sempre aí com você. Lembro dele lá no recanto, bastante no recanto. Que Deus continue abençoando os teus olhos, fazendo milagre na tua vida. Deus abençoe. Deus abençoe todos aqueles que fazem tratamento dos olhos. Que o Senhor dê saúde para os nossos olhos. Você toma posse, irmãos? Dê saúde para os nossos olhos. Queremos ter visão para ler a palavra de Deus. Enxergar. Que Deus abençoe. Enxergar o que é bom. Que não é bom, passar por cima, não quero enxergar. Só enxergar o que é bom. Que Deus dê saúde para o Senhor. Eu oro, aleluia, pelos olhos de cada pessoa. Tem pessoas que fazem tratamento, Senhor, estão fazendo tratamento, já fizeram cirurgia. E ainda continuam com tratamento. Senhor, Tu podes trazer a cura. Assim como o Senhor curou tantos cegos de nascença. Senhor, curou aqui, nós temos pessoas que às vezes têm algum problema de visão, mas não estão cegos. Senhor, isso aí não é nada para o Senhor trazer a cura, a vitória, a libertação. Em nome de Jesus, pedimos a cura para os olhos, a cura, uma visão boa para enxergar, para ler a Tua palavra. Em nome de Jesus, pedimos a cura para os olhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a mãe Carmen, o irmão Chicão, com o tio, né? Também, já de idade, caiu, quebrou, foi o fêmur. O fêmur precisou operar. Que Deus renove as forças de vocês, mas está lá, glória a Deus, né? Deus tem acrescentado. Às vezes a gente conta essas coisas, a gente pensa que não é livramento, mas mesmo assim Deus deu livramento. Gênesis capítulo 17 diz assim, ainda continua com a história de Abrão. Quando Abrão estava, quantos anos, irmãos? Quem tem 99 anos aqui? Levanta a mão. Tem alguém? São todos jovens. Todos vocês são jovens. Ninguém tem 99 anos. Quando ele tinha 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Tem outra tradução que diz: ande na minha presença e ser perfeito. Versículo 2. Estabelecerei a minha aliança, Deus falando, entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão tinha filho aí? E como é que Deus fala uma coisa dessa, irmãos? Ia multiplicar a descendência, como se nem filho tinha, e o homem já tinha 99 anos. A esposa estéril, além de ser idade avançada, ainda tinha mais uma dificuldade, era estéril. E Deus falando: vou te abençoar e vou abençoar a tua descendência. Deus erra, irmãos? Não. Versículo 3, Abrão prostrou-se com o rosto em terra. Ele prostrou-se. Ele poderia falar muita coisa. Ei, o senhor errou de endereço. Olha a minha idade. Minha mulher é estéril. O que está acontecendo?
O senhor se enganou. Não brinca comigo, não. Não vem falar bobagem para mim. Poderia falar muita coisa. O senhor não sabe que nem descendência eu tenho, nem filho eu tenho, como é que vai abençoar a minha descendência? Mas ele prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Às vezes a gente pensa, irmãos, que as coisas estão tudo ruim, né, para o nosso lado. Senhor, mas Deus, continua, volta um pouquinho o versículo anterior. Deus continua no controle, meu irmão. Deus continua no controle. Da minha parte, eu sei que você não tem filhos. Eu sei que você está velho. Eu sei que a sua esposa, além de estar, já é idosa, é estéril. Eu sei de todas as limitações e dificuldades, mas a minha parte é o seguinte: eu faço uma aliança com você, e Deus não quebra a aliança. Deus não quebra a aliança. O ser humano é que quebra a aliança, mas Deus não quebra a aliança. Vai sentando, porque nós vamos continuar lendo. Vai sentando, irmãos. Deus não quebra a aliança, mas continua no mesmo espírito, como se você estivesse em pé ou adorando ao Senhor, se prostrando diante do Senhor. Se prostre com a sua vida diante do Senhor. Versículo 5, não será mais chamado Abrão. Agora mais uma coisa, Deus chamando, falando, porque quando Deus chamou Abrão, chamou lá de uma terra idólatra, lá de Ur dos Caldeus. Ele tinha 75 anos. Às vezes você pensa, amado irmão, querido, querida, você pensa que já o caso para você já está perdido, mas aos olhos do Senhor não está perdido. Ele já tinha 75 anos, estava numa terra idólatra, Ur dos Caldeus, mas Deus chama aquele homem e Deus faz uma aliança com Abrão. O nome dele era Abrão, significava grande pai. Como grande pai? Olha o nome, nem filho tinha. E agora com 99 anos, Deus aparece e diz: não serás mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Ai, irmãos, mudou o nome. Chegou a mudar o nome, para quê, irmãos? Promete aqui a descendência. Deus pediu para ele olhar para o céu, contar as estrelas, porque assim ia ser a descendência dele. Agora ele muda o nome, Deus muda o nome para Abraão, quer dizer, pai de numerosa, de grande nação, grande multidão, mesmo não tendo filhos. Porque Deus já vê lá na frente, Deus já sabe tudo. A nossa visão é limitada, a gente olha só aqui, mas eu não tenho filho, nós somos idosos, minha esposa é idosa, minha esposa é estéril, a gente só olha aqui, então acha que aqui não dá, que não pode, mas Deus já vê lá na frente. E coisa linda, Deus não quebra a aliança. Ele faz uma aliança com o ser humano e ele vai até o final. Que coisa linda, irmãos. Aliança de Deus. É linda a aliança de Deus para com o ser humano. Quantas vezes nós quebramos a aliança? Quantas vezes nós quebramos a aliança, mas Deus não quebra. A aliança que você fez com o seu casamento quem sabe até era de padre, não era nem diante do pastor. Cumpra a tua aliança, porque Deus gosta de pessoa que cumpra a sua aliança. Deus gosta. Cumpra a sua aliança. Deus cumpre a aliança. Versículo 6. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você eu farei nações, e de você
procederão reis. Não tinha nem filhos, mas Deus já estava dizendo que dele ia nascer gente honrada, gente famosa e que ia vir até reis. Versículo 7. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. Deus já estava ali firmando a aliança não só com Abraão, mas com a descendência dele, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Amado irmão, mesmo que a tua família ainda não é salvo, firma a tua aliança com Deus e diga: Deus, eu quero que tu sejas o meu Deus e o Deus da minha família e o Deus da minha descendência. Mas cumpre o teu papel, cumpre o teu papel, cumpre a tua aliança e Deus vai te honrar e vai te abençoar. Cumpra você o seu papel. Versículo, deixa eu ver aqui que eu anotei, porque agora eu já não segui o que eu anotei. Sabe, amados, às vezes Deus nos leva ao último limite humano para fazer o milagre, para que reconheça que foi a ação divina, para mostrar que ele era Deus. Era isso que ele fez. Deus não podia ter chamado Abraão mais cedo. Deus não podia ter chamado na flor da idade, quando a Sara ainda era jovem. Mas Deus faz as coisas certas. Às vezes Deus chega assim no limite. Mas por que não foi antes? Por que está acontecendo isso? Porque Deus tem seus planos. Deus tem os seus propósitos. Deus levou no máximo, quando nem tinha mais idade, quando já tinha acabado todos os recursos, para mostrar que Ele é Deus, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. O louvor é para ser para Ele. Ah, mas é porque era jovem. Ah, porque isso? Não, era para o Senhor que realmente agiu, e aí viu o milagre agindo na vida de Abraão e de Sara. Capítulo 18, versículo 18. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Olha aí a promessa. Versículo 19. Pois eu o escolhi. Para que Deus escolheu? Para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, é para você se conservar no caminho, obedecer a Deus, mas é para você passar isto aos seus filhos. Não é responsabilidade dos professores da escolinha ali de criança ensinar os filhos, é responsabilidade dos pais ensinar o caminho do Senhor. Essa é a responsabilidade dos pais. Abraão, Deus passou isso para Abraão. Olha, passe isso para os seus. Deus fez uma aliança com Abraão e disse: você vai passar aos filhos, você vai ensinar aos filhos. Então, amados, com 100 anos que a promessa é cumprida. Desde quando Deus chamou Abraão, tinha 75 anos, passaram-se 25 anos para a promessa ser cumprida. Para nós demora muito, mas um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não conseguimos, a gente não consegue entender, porque a nossa mente é limitada, mas para Deus, que é mente ilimitada, Ele é o Todo-Poderoso, passaram-se 25 anos, é como se fosse rapidinho. Na hora certa, a promessa se cumpriu. E Abraão então tem filho, Sara teve filho, passaram-se 25 anos. Deus escolheu a vida deles, Deus escolheu Abraão.
Abraão obedeceu, saiu da sua terra, foi para a terra que Deus tinha mostrado. Abraão é chamado na Bíblia como pai na fé, pai de todos aqueles que creem em Jesus. Você crê em Jesus, irmãos? Então, pela fé, você é filho de Abraão também, porque você crê em Jesus. Então, filho de Abraão não é quem tem sangue de Abraão nas veias, mas é aquele que tem fé em Deus também. Crê no Senhor. Então, pela fé, você também é filho de Abraão. Agora, capítulo 22. Acho que aí nós já li o versículo 19, Andréia. Capítulo 22. Então, amados, Deus quis, e foi isso que passou para Abraão: ensina a tua descendência, para que eles também põem em Deus a sua confiança. Se fosse ver, Abraão ficou pouco tempo, né, com Isaac. Depois os netos foram pouco tempo, mas o pouco tempo ele ensinou. E um foi passando para o outro. Agora, capítulo 22 diz assim: passado algum tempo, aqui, irmãos, você já sabe a história, só para recapitular. Isaac veio, cresceu, eu creio que já era um adolescente, não era criança, bebê, já era um adolescente. A Bíblia não fala a idade, mas com certeza já era um adolescente. Eu não lembro que fala a idade, eu creio que não. Na minha cabeça ele é como um adolescente. E aí, passado algum tempo, o que Deus prometeu para Abraão? Um filho. E disse que ele ia ser pai de muitas nações. Então, ele tinha o filho da promessa, era um só, o Isaac. Então, esse Isaac tinha que viver muito. Aí, agora, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu. O que Abraão respondeu? Irmãos, quando Deus nos chama, nós estamos prontos para atender o chamado de Deus, ou nós somos aqueles que demoram? Sabe quando você dá uma ordem para o filho assim, já vou. E esse já vou passa a manhã toda, te dá um nervoso? Não dá um nervoso? Você vai até faz o negócio, serviço. Já vou. Para nós é desobediência, porque não foi, já vou quando? O ano que vem? Quando já vou? Abraão logo respondeu: eis-me aqui. Você lembra de alguém na Bíblia que quando Deus chamou, ele falou: eis-me aqui? Quem que é? Quem que você lembra? Quem? Samuel. Quando Deus chamou, foi pronto. Uma criança ainda, foi pronto. Outro, você lembra de mais alguém? Isaías. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor. Estava pronto. E quem é outra pessoa? Vamos agora no Novo Testamento. Maria. Quando Deus falou, o anjo apareceu e falou com ela. Era uma situação difícil para Maria. Estava para casar, era virgem. Imagine na época, apareceu uma moça grávida. Ela podia ser apedrejada, ser morta. Mas ela disse: eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Pessoas dispostas para logo obedecer o chamado de Deus. Nós estamos dispostos a obedecer o chamado de Deus? Ou a gente fica, espera aí, não tenho tempo agora, tenho muito sono, deixa eu dormir mais um pouco, ainda é cedo, deixa eu trabalhar mais um pouco, ganhar dinheiro. Quando eu envelhecer, ficar mais velho, aí eu atendo o chamado de Deus. Como é que nós estamos? Nós estamos prontos para dizer: eis-me aqui? Abraão estava pronto. Eis-me aqui, quando Deus falou: Abraão, eis-me aqui. Estou aqui. Estou pronto. Agora vamos para o outro versículo.
Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho, o Isaque, porque era o filho da promessa, a quem você, o que, irmãos? Ama, filho da velhice, filho da promessa, tão esperado, como ele amava esse filho. Deus sabe, irmãos, quando nós colocamos alguma coisa em primeiro lugar na nossa vida, substituímos Deus. Deus sabe disso, viu? Deus sabe. Deus sabe de tudo. A quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Interessante, irmãos. Tem coisas que Deus não dá nem dá o lugar de destino, mas não dá o lugar assim, ó. Sabe quando o Waze fala, você chegou ao seu lugar de destino? Não deu. O Waze aí do céu, tem hora que não dá o lugar. Só fala, vai para aquela região. Vai para lá. Lá para os montes que eu vou te indicar. Porque às vezes nós queremos, mas e agora? E agora, Senhor? Queremos tudo detalhado. Tem hora que Deus só dá uma coisa e vai para ver a fé da pessoa, para dando os passos. Conforme a pessoa vai dando os passos, o Senhor vai dirigindo. É para a gente ter confiança nele. Aí outro versículo. Na manhã seguinte, logo, Abraão não demorou. Ai, eu estou com uma preguiça, hoje eu não vou. Vou deixar para amanhã. Eu vou outro dia. Mas ele disse, eis-me aqui. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos. E levou quem? Quem que ele levou? Isaque, aquele a quem amava, que ia ser o holocausto. Que ia ser o cordeiro, o sacrifício. Depois de cortar lenha, ele se preparou para o holocausto. Partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Irmãos, o homem já tinha mais de 100 anos. Já não era tão jovem. Tem pessoas que acham assim, já tenho 50, 60 anos, e agora vou deixar para os mais jovens fazer. Irmãos, para Deus não tem idade não. Você pode fazer e trabalhar e se dedicar até o último dia da sua vida. Nós temos exemplo na Bíblia do homem que disse, eu estou forte. Já se passaram mais de 40 anos, eu estou forte, estou aqui, Josué, para guerrear e tomar posse da terra. Quem foi esse homem? Caleb. Então, viaje, irmãos, com tudo o que ele levou, pois ele tinha que ir, viagem era longa, ele podia dizer, Senhor, já tenho idade, não vai dar não, eu vou fazer por aqui mesmo. Não, foi obedecer. Esse negócio pela metade não é obediência, irmãos. Para Deus não é obediência. Tudo bem, eu vou preparar tudo aqui, mas eu vou ficar aqui mesmo. Não precisa ir 3 dias. Eu vou ficar aqui mesmo, não preciso ir na casa de Deus. Eu vou ficar adorando a Deus aqui mesmo. No 3º dia, ele andou bastante. Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Ainda tinha que andar mais, irmãos. Andar mais. Disse ele aos seus servos, fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Até lá o Senhor ia indicar qual monte. Depois, olha o que Abraão falou. Olha o homem, o pai da fé. Depois de adorar, ele podia dizer, depois de eu matar meu filho, depois de oferecer. Não. Ele disse, depois de eu adorar, quando nós entregamos algo ao Senhor, nós estamos adorando a Deus. Ele ia oferecer o filho. Vamos adorar ao Senhor. E olha a fé de Abraão. Depois de adorar, como é que ele fala, irmãos?
Irmãos, vocês estão comigo? Estão acordados? Estão bem acordadinhos? Estão recebendo? Depois de adorar, o que nós vamos fazer? Voltaremos é o quê? Cadê as nossas professoras aí? Voltaremos está onde? No plural. Depois de adorar, eu vou voltar. Ele não falou isso, porque daí era só um. Nós voltaremos. É mais de uma pessoa. E quem que estava ali com Abraão? Quem que ia subir ali com Abraão? Isaac, o filho. Então, olha, vocês ficam aqui, cuidando aqui, nós vamos ali, ó, vamos subir um pouco mais. Nós vamos adorar, depois nós vamos voltar. Irmãos, aqui já tinha tido alguma ressurreição para Abraão saber disso? Não, nunca teve ressurreição. Mas ele cria tanto em Deus, que ele sabia que Deus podia até ressuscitar, mesmo que ele nunca tinha visto uma ressurreição. Olha o Deus, ele tinha intimidade com Deus. Aleluia, harabachei. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais nós o conhecemos. Mais harabachei, mais nós o conhecemos. Mesmo que ele nunca viu alguém ressuscitando, mas ele tinha intimidade com Deus, ele conversava com Deus, ele também tinha uma aliança com Deus, ele conhecia que o Deus dele era o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele creu, você pode ler depois até em Hebreus, ele cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Ah, que coisa linda. Como ele cria no Deus. Será que você crê ao ponto de oferecer tudo a Deus? Ou então a gente oferece ao Senhor, mas a gente, não, isso aqui vai ficar comigo, porque isso aqui eu vou precisar, isso aqui eu não posso oferecer. Abraão ofereceu tudo, o melhor que ele tinha. Aquele a quem ele amava, Deus falou isso para ele. Aí diz o versículo 6. Abraão pegou a lenha, que aí agora já era Abraão, porque já tinha mudado o nome. Pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros do seu filho, o Isaac. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Quem sabe ali, irmãos, a Bíblia não fala mínimos detalhes, mas quem sabe Abraão ia falando, sabe, Isaac, nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Sabe, Isaac, o Deus que nós servimos é um Deus que pode ressuscitar. Quem sabe ele estava ali conversando, alimentando a fé de Isaac. Sabe, Isaac, meu filho, aquilo que Deus pede para nós, meu filho, nós nunca devemos negar a Deus. Não sabemos qual foi a conversa de Abraão com Isaac. Mas com certeza Abraão estava ajudando Isaac também na sua fé, para ter fé em Deus. Conversando. Você pensa que o coração de Abraão também era humano? Mesmo que ele tinha confiança em Deus, não negou nada para Deus, mas ele estava ali exercitando a sua fé. Aí, porque Abraão não tinha falado nada para Isaac. Isaac era um filho obediente. Isaac disse ao seu pai Abraão, meu pai. E como Abraão era um homem que, eis-me aqui, Senhor. Sim, meu filho. Não, porque às vezes a gente conversa com os filhos, os filhos conversam com a gente, mas a gente não dá atenção para os filhos. Ou a gente está... Sim, pode falar, pode. Como pode falar? Se eu estou dando atenção aqui para o meu celular. Não estou olhando no olho do meu filho. Às vezes fazemos isso. Mas Abraão, logo ele falou, sim, meu filho. Isaac perguntou. Aí ele começou a ficar meio encucado. Já estava chegando próximo. Onde está o cordeiro? As brasas, a lenha, está tudo aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Nem passava, com certeza nem passava isso na cabeça
de Isaac, porque Deus não se agrada de sacrifício humano. Versículo 8. Respondeu Abrão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Tem outra tradução que diz: Deus proverá. E os dois continuaram a caminhar juntos. Amados, pais, caminhe junto com os teus filhos. Enquanto vocês caminham, ensine a confiar em Deus, a ter fé. Foi isso que quando Deus chamou Abraão, Deus disse: Abraão, ensine a tua descendência a confiar. Ensine. Caminhe junto com os teus filhos, mas ensine o caminho do Senhor. Ensine a ter fé no Senhor. Ensine a confiar no Senhor. Você quer a tua família, a tua descendência abençoada, caminhe junto com eles, ensine, amados. Estão me entendendo, irmãos? Ensine. Muitas vezes nós só reclamamos dos filhos, mas ensine, caminhe junto. Dá trabalho, dá trabalho. Às vezes é melhor a gente sozinho, dá trabalho, caminhe junto, ensine, enquanto você caminha, vá ensinando para os teus filhos, ensine a confiar no Senhor, ensine quem Deus é, mas para ensinar, nós temos que ter intimidade com esse Deus, temos que ter intimidade. Então, amados, queridos irmãos, Deus queria um coração, o coração de Abraão. Deus não queria Isaac. Deus não se agrada. E não aceita sacrifício humano. Ele queria, era a obediência incondicional de Abraão. Obediência. Deus pediu o filho para Abraão. Abraão levanta cedo. Abraão obedece, pega tudo para o sacrifício, sai na sua caminhada em direção ao projeto de Deus, aquilo que Deus tinha pedido. Abraão foi chamado amigo de Deus porque tinha intimidade com Deus. Muitas vezes e outras coisas levam, irmãos, a distrair a nossa atenção. Leva a distrair nossa atenção. Abraão estava focado, queria obedecer o que Deus tinha pedido para ele. Abraão não tinha dificuldades em caminhar em direção ao projeto de Deus. Amados, o ano está terminando. Vamos terminar o ano em não ter dificuldades em caminhar no projeto de Deus, mas vamos começar o ano de 2023 caminhando em direção ao projeto de Deus. Não era projeto humano de Abraão oferecer o seu filho, era o projeto de Deus. Pois então eu vou caminhar no projeto de Deus, mesmo que me custe alguma coisa, eu vou caminhar no projeto de Deus. Foi isso que Abraão fez. Outra coisa, amados, ele caminhava com seu filho até o altar. Até o altar. Abraão, ele não podia depender das suas emoções, porque se ele dependesse das suas emoções, ele parava no meio do caminho. Mas ele estava olhando e dizendo: eu quero caminhar até o projeto de Deus. Quando nós obedecemos a Deus, Deus provê tudo. Abraão obedeceu, foi, largou ali os servos, subiu, foi ao monte, aonde era para oferecer, e chegando lá, você sabe o que aconteceu? Deus proveu um cordeiro para Abraão. Deus chegou até o final, ele permitiu levar Abraão até o final, para saber a obediência. Abraão foi até o final, e Deus providenciou. Seja obediente ao Senhor, que o Senhor irá providenciar também as suas necessidades. Ele faz isso também. Então, amados, Deus permite que Abraão
Por que Deus permitiu que Abraão passasse por essa experiência? Ele levou Abraão a essa experiência para mostrar para mim e para você, para mostrar ao mundo o que aconteceu lá na cruz do Calvário. Para Isaac, houve um substituto, lá estava o cordeiro, que quando ele olhou, ele viu o cordeiro. Interessante, né, irmãos? Logo Deus providenciou, não tinha ninguém ali, não tinha casa. Quem que providenciou o cordeiro? Foi o próprio Deus, providenciou o cordeiro. Quando Abraão ia sacrificar o seu filho, teve um substituto, mas quando Deus estava com seu filho lá na cruz, não houve substituto, meu irmão. Deus não poupou o seu próprio filho, antes ele o entregou. Por isso que nós temos que adorar. Não adoramos a Deus pelo que ele faz, adoramos a Deus pelo que ele é. Ele providenciou o cordeiro. Por isso que quando João olhou e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi o cordeiro de Deus, o único filho, o amado, a quem Deus amava. Mas Deus nos ama tanto que ofereceu o único que ele tinha para morrer em nosso lugar. E é por isso que nós vamos participar da Santa Ceia, para morrer em nosso lugar, aleluia. Não houve substituto, não poderia existir nenhum substituto para ficar no lugar de Jesus, mas Jesus ofereceu a sua vida por nós. E amados, quando nós honramos Deus e transmitimos aos nossos filhos, a nossa descendência, a colocar colocar a nossa confiança em Deus, a nossa família será bendita e abençoada, porque somos filhos de Abraão. Capítulo 22, Andréia, não sei se isso eu passei para você. Versículo 15, eu acho que eu esqueci, não lembro. Versículo 15, vamos ler ali, vamos ler, você acompanha. Glória a Deus, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão, quando Abraão estava oferecendo o filho, ia oferecer o filho. Versículo 16. E disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos. E versículo 18. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Aleluia! Aleluia! Oh, amados, obedeça a Deus. Abraão foi com seu filho, mesmo que o coração estava sangrando, obedeceu, foi ao projeto, rumo ao projeto de Deus. Ele obedeceu e Deus providenciou tudo. E aí, pode deixar o último versículo, Andréia, por gentileza, obrigada. E Deus abençoou, e aí o que ele diz, só porque assim a gente consegue falar novamente o versículo. O último versículo é o versículo... Por isso os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. A descendência de Abraão foi, nós também fazemos parte pela fé da descendência de Abraão. Então eu sou também abençoado, e eu quero obedecer mais o Senhor, para minha descendência, aleluia, ser abençoada. Amados, queridos irmãos, fique firme com Jesus. Fique firme, a última Santa Ceia do ano. Fique firme com Jesus, o ano está terminando, mas o ano de 2023 vai iniciar e tem tanta coisa pela frente.
que nós não sabemos o que nos espera, mas uma coisa eu sei, eu quero continuar obedecendo ao Senhor, rumo ao projeto de Deus. Eu serei abençoado e a minha descendência será abençoada. Será abençoada. Sabe, amados, lá atrás, um homem fez uma aliança com Deus, honrou esta aliança, e aí a descendência será abençoada e todos os povos da terra, porque um homem aceitou esse desafio em ser fiel à aliança que ele fez com Deus. Vamos nós assumir esse compromisso também, irmãos, antes de participar da Santa Ceia. Assuma um compromisso em ser fiel ao Senhor. Não abra mão da sua geração, da sua descendência. Caminhe junto com eles, mas ensine-os, fale-os, para eles serem fiéis ao Senhor, obedecer ao Senhor. Mesmo que às vezes, chega mãe, chega pai, não quero mais, eu já sei. Mas a oportunidade que você tiver, fale. Mas fale deles para Deus. E diga, eu não abro mão da minha descendência. A minha descendência é abençoada. Eu tenho pago um preço. Eu tenho obedecido ao Senhor. E eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu não quero romper, quebrar esta aliança. Deus não quebra aliança. Eu também não quero quebrar essa aliança. E o Senhor irá abençoar a minha descendência. A sua família será abençoada. Ele quer salvar a sua família, a sua descendência.